Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema O Grande Segredo. Acompanhe. Para que a gente possa começar a pensar um pouco na Palavra de Deus, para esse momento que a gente é convidado a viver. Nós saímos do Carnaval e caímos direto à Quarta-feira de Cinza e começamos a viver a Quaresma. Então, na verdade, nós somos convidados a viver uma Quaresma nova, para que a gente possa viver uma Semana Santa nova, com sentido novo. Então, nós somos convidados agora a voltar nesse período da Quaresma para o nosso coração. A gente está vivendo o período do Carnaval, onde a gente colocou máscaras, e tantas máscaras, não é? Muitas vezes quebrados, muitas vezes fazendo máscara de super-herói de fortaleza, muitas vezes com medo, né? Com tanto medo dentro de nós que nos paralisa, e com máscaras que nos levavam de uma outra forma. E agora, essa época que a gente é convidado a voltar para o nosso coração, o convite é outro. O convite é tirar a máscara. Agora nós vamos começar a tirar. Diferente do que nós fizemos no Carnaval, que foi colocar, agora nós vamos começar a tirar todas as máscaras, todas. Porque agora nós precisamos de olhar e pensar sobre a nossa existência humana. Esse é um convite. A época da Quaresma é convite. Eu quero te convidar para ter uma existência humana mais profunda, com mais sentido. Essa é a proposta. Mas, para isso, a gente precisa ter a ousadia de primeiro pensar quanto tempo eu tenho para olhar para a minha vida, para me sentir, para me avaliar e para poder celebrar a minha existência. Porque a gente não tem tempo nenhum. A gente nem celebra a existência, carrega ela como se fosse um fardo. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e falar: o que na verdade tem dividido o meu coração? O que na verdade tem minado as minhas forças e não tem permitido que eu consiga seguir Jesus? O que está minando? O que não me deixa ter uma fé viva, que eu pareço mais morta do que viva? Aonde está o erro para que a gente possa ajeitá-lo? Para que a gente possa ter uma vida autêntica, construir uma existência cristã diferente. Se a gente avaliar o Evangelho de Mateus, o capítulo 4, só no primeiro versículo que eu vou comentar, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o nosso coração, ele vive dividido, a gente vive dividido por desejos, por situações. E eu vou falar uma coisa para vocês: a gente só consegue parar para pensar de verdade. Muitas vezes, ou porque eu procurei por um deserto, um lugar onde eu vou querer fazer um retiro, eu, para onde eu fico despojado de tudo, ou quando a vida me traz desertos. Existem muitos desertos que a vida nos traz, como perda de alguém que a gente ama, com perda de alguma situação importante, perdas importantes, ou doenças graves, que te coloca nu diante daquilo que realmente sustenta a nossa vida. É um encontro, é um embate que você tem que pensar: de que realmente eu vivo? O mundo hoje, ele nos coloca que a gente precisa de 3 coisas: que a gente precisa de ter muito, que a gente precisa de ser muito poderoso e a gente precisa de ser muito famoso. Que, na verdade, esses três convites, eles vêm de encontro com a necessidade humana, a necessidade de ter o que é necessário para viver, de tomar decisões e a necessidade de ser reconhecido. Essas coisas em si não têm nada de mal, absolutamente nada de mal. O que faz isso ser ruim? Quando eu faço disso a razão da minha vida. Quando eu acho que eu vivo simplesmente para acumular. Se eu vivo para poder ter poder sobre o outro e mandar. Ou se eu quero ser só famosa. É só a gente olhar o tanto que o povo gosta do reality show. Big Brother está aí para nos mostrar o tanto que as pessoas querem ser famosas por 15 minutos. Então, o que de verdade? Qual é a consciência que de verdade nós temos sobre o que significa vida?
Porque quando eu entendo que estar num deserto é estar diante de mim mesmo, é saber o que realmente me norteia, o que me sustenta, numa hora onde todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, toda a fama do mundo não te dá a segurança e o que você precisa do repouso necessário no seu coração. Aonde você tem se segurado? Aonde? Quando a vida te pega de surpresa, aonde que você se segura? É esse o convite. Então, a gente vai entender que deserto é muito mais do que um espaço geográfico, mas é um espaço existencial, é um lugar espiritual. É onde eu posso fazer isso todos os dias comigo. Então, é só uma questão de avaliação do que a gente pode dar significado nisso. E a gente fica pensando que tudo isso que Jesus viveu, na consciência dele da missão que foi desabrochando nele, como é que Jesus conseguiu viver a vida, caminhar, com tanta pressão sobre ele, se mantendo centrado na missão dele? O que vocês acham que Jesus fez para que ele desse conta disso? Porque ele abriu mão do ser divino. Do ponto de vista humano, qual vocês acham que era o segredo dele? Oração. Esse é o grande segredo. Se a gente não aprender a rezar, porque quanto mais Jesus rezava, mais certeza ele tinha da filiação divina. E mais certeza ele tinha do amor incondicional de Deus por ele. Então, nós, quanto menos rezamos, quanto menos temos consciência de que Deus é nosso Pai, quanto menos temos essa consciência, nós perdemos a nossa identidade. Então, eu vou vivendo de eu. Qual que é o seu nome? Minha conta bancária? Meu número? Eu, passo a falar só eu, para mim, comigo, eu, me, só tem essas palavras. A gente vive somente voltado para a gente. Então, a gente perde a nossa identidade de filho. E aí a gente passa a colocar a nossa segurança no meu poder, no meu dinheiro, nos meus amigos. Se eu não tenho poder, meus amigos poderosos. Passo a colocar minha segurança naquilo que, na verdade, me dá a ilusão de que eu tenho segurança. É ilusão, que, na verdade, não dá nada para nós. Absolutamente nada. Então, é tão lindo que Deus Pai fala para Catarina de Siena, no livro Diálogo, que cada um de nós é um jardim. Um jardim. Que Ele fez, é o segundo mundo que Ele fez. Nós somos o jardim. E que nós é que cultivamos esse jardim. E ele fala qual é o nome do jardineiro nosso. Vocês querem arriscar? Qual é o nome do jardineiro que cuida do nosso jardim? Não. Nós somos um jardim. Podemos plantar flores ou plantar mato. Qual é o jardineiro que decide isso? O livre-arbítrio. Olha que coisa belíssima. Deus Pai fala para Catarina: Catarina, vocês têm um jardim. E o seu livre-arbítrio pode semear o que quiser. Se você semear o egoísmo, o Espírito Santo, com os seus dons, os 7 dons, vão embora. Você morre. Só cria mato, a fé é morta, você já está morto antes de morrer. Mas se você semeia e permite o Espírito Santo, aí sim você terá os 7 dons do Espírito. E Ele nos dará a força e a coragem para poder vencer tudo isso que vai chegar. E Deus Pai fala: sabe qual é o erro do ser humano? Qual é o único erro dos meus filhos? Ele conta isso. Vocês imaginam qual é? Ele diz isso: o grande erro do ser humano é não confiar em mim e colocar a segurança dele nas coisas. Porque ele não acredita que eu o amo incondicionalmente e que eu não tenho limite em tudo que eu posso dar a alguém. Você quer beleza? Eu sou a beleza, diz ele. Você quer a bondade? Eu sou a bondade. Se você precisa de roupa, eu tenho para te dar. O que você precisa que eu não posso te dar? Eu sou um Deus de infinita. Eu sou infinito, eu posso fazer o que eu quiser e dar o que eu quiser. Não compreendemos. Então ele fala, e o ser humano é assim, Catarina, e é exatamente, você escuta o que ele descreve e é exatamente o que nós fazemos. Eles colocam a força deles nas pessoas e no dinheiro, nas coisas que eles têm. Quando isso falha, eles brigam comigo que a culpa é minha, que eu não cuidei deles. Estou falando mentira?
Ele falou mentira? Não. É exatamente isso. Se a coisa não dá certo, você fala, mas Deus não cuida de mim. Você entregou para Ele ou entregou para você mesmo? Então ele fala, enquanto vocês não aprenderem que sem mim é nada, vocês não podem confiar nas suas próprias forças em você mesmo. Não podemos confiar naquilo que o mundo te ilude que você tem. Você tem um parente tão poderoso, tão famoso, pode confiar. Pode fazer isso. Não. Você fala, eu tenho um pai famoso. Eu tenho um pai poderoso. Aí sim. Então, por que é tão difícil para nós entender que a vida vai muito além do ter, vai muito além de tantas coisas? Que a chamada existência que Deus nos fez é uma chamada, uma existência eterna. E como é que nós estamos construindo a nossa existência? Como é que nós estamos formando a nossa interioridade? Qual é a relação que nós estamos fazendo com o nosso Pai? E é por isso que está gerando tantas coisas, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta depressão, tanto medo, porque estamos ausentes da nossa fonte de amor, que é o Pai. Essa certeza que eu posso me abandonar a Ele. Vocês imaginam que Jesus rezou por tudo. Quando ele foi batizar, ele estava em oração, o céu se abriu. Quando ele foi escolher os discípulos, ele subiu, passou uma noite em oração, escolheu os discípulos. Quando ele multiplicou os pães, mandou os discípulos atravessarem, despediu a multidão, subiu para rezar, depois caminhou em oração. Até na hora da morte, antes de morrer, ele falou com os discípulos, rezem comigo. A turma dormiu. Somos assim. Porque não trabalhamos em nós a oração, porque ela significa me encontrar com o meu Pai. Me encontrar. O dia que entendermos essa relação nossa de filiação, que Ele é o meu Pai, e que eu posso falar com Ele, que Ele me escuta, e Ele me atende. Feliz o homem que deposita sua confiança no Senhor, maldito o homem que coloca a confiança em outro homem. Então, o dia que entendermos que tudo que a gente passa, você pode colocar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda. E Ele fala que não há nada que Ele não atenda, que muitas vezes Ele demora para ir provando em nós a paciência, que a gente não tem paciência, Ele fala que a gente não tem paciência. E é claro, Ele é nosso Pai, Ele nos conhece. Então, o quanto que a gente precisa entender que a única segurança que nós temos na vida é o Senhor, mais nada. Ele que nos convida para viver uma vida em plenitude. Mas eu não sei por que temos tanto medo disso. E esses dias semana passada estava em oração e falando com Jesus, que atualmente tem algo me fazendo sofrer profundamente. E esse sofrimento chama-se ver a indiferença que o mundo tem em relação a Deus. Então, é pior do que ser ateu. É ser um cristão absolutamente morno. E o que Jesus disse sobre isso é, seja quente ou frio, se você for morno, eu te vomito. E você percebe exatamente a indiferença, não que Deus não exista, mas é porque a gente não se incomoda. Ele lá e eu aqui. Qual é a consciência que tem? Então, quando eu entrei no CTI, quarta-feira de cinza, que eu fui à missa cedo, e recebi a cinza, os residentes me olhavam e falavam, filha, você está com a testa suja. Falei, não, meu bem, é penitência para nos lembrar que somos pó. E ao pó retornaremos. Elas arregalaram os olhinhos, talvez tivessem escutado pela primeira vez. Falei, mas não fica triste não, que nós também somos luz. E à luz retornaremos. Acordem. É tempo de acordar. É tempo de começar a pensar como é que eu tenho dirigido a minha vida, o que realmente está lutando dentro do meu coração para impedir que Jesus, Deus, o Pai e a Trindade, seja o único Senhor da minha vida. O que tem impedido? Então, é o momento de desvelar, tirar o véu, tirar os apegos. Né? O mundo promete uma felicidade vazia, que a felicidade baseada no ter, no poder e na fama não te leva a lugar algum. A proposta de uma felicidade mais profunda. Sua vida ter uma razão, ter um sentido, isso não te dá sentido. Se fosse assim, não tinha nenhum rico deprimido. Se fosse dinheiro, o maior poder do mundo estaria com qual problema? Nenhum. O sentido da vida vai muito além disso. Fomos criados para viver num paraíso eternamente. Nós precisamos de acordar para isso. De acordar e começar a tomar uma decisão.
Tomar decisão é uma das coisas mais difíceis da vida. Porque andar com Jesus, ele nos coloca em movimento. Jesus tirou Abraão a partir de 70 anos de idade e falou, vão andar, Abraão. Não, Senhor, tá bom, não, vão ali, vão ali. 100 anos ele virou pai. O Senhor, Abraão ria, Senhor, eu já estou velho. Não, Abraão, você vai ter uma descendência. O que você está rindo, Abraão? Coitado, o Senhor não sabe da minha idade. Mas é porque Deus não sabe mesmo, Ele nos convida a andar. E se a gente fica no conforto da poltroninha, a vida passa. Então é preciso entender o que Deus quer. Qual é a razão da sua vida? Qual é o sentido maior da nossa vida? O que cala o seu coração? O que te dá razão para estar de pé? Em que você trabalha? Você se realiza naquilo que você trabalha? Porque se a gente trabalha naquilo que a gente não é feliz, a gente atrapalha a vida da gente e de todo mundo. Mas é porque a nossa vida é uma construção. A vida é uma construção. É cheia de encontro, desencontro, subida de descida, de placa, de paro, de encostamento. Tem tanta coisa na nossa vida, mas é para ser vivida de verdade, mas na presença de alguém que nos ama. Não podemos perder esse foco. Que nós caminhamos. Deus Pai fala, quando vocês pedem que venha o reino de Deus, vocês estão me pedindo, Ele fala para Catarina, que a gente tenha uma vida santa e honesta. Então, é tomar esse propósito e falar, Jesus, eu quero ser um cristão de verdade. Porque eu quero incomodar quem está perto de mim mesmo, para ver se o pessoal sai da indiferença. Essa indiferença dói. Se machuca o meu coração, imagino dele. Essa indiferença. Mas eu acho que isso muito é relacionado conosco, com a forma como a gente conduz a nossa vida. E é preciso que a gente conduza a nossa vida para ter um Deus de verdade. Mostrar que o nosso Deus é vivo, que Ele escuta, que Ele age, que Ele está conosco. E que a morte não tem a última palavra. Caminhar na certeza dessas coisas que nos levam para frente. Não para ser e definir, não, eu sou cristão, não, eu sou católico, mas não praticante. Eu tenho vontade de bater quando eu escuto isso. Eu tenho que me domar. Porque realmente é duro ouvir isso. Não, eu creio, já fui batizado, nunca mais voltei na igreja, do crisma, do batismo. Às vezes a última vez que entrou na igreja foi quando casou. E é duro isso. Fala, qual é o sentido que você tem de ter sido criado por um Deus Pai? Então, o convite agora, nessa quaresma, é essa. Vamos voltar o olhar para você. Não é para a gente poder ficar girando sobre os nossos problemas, sobre o eu, não, mas é para ter uma consciência mais profunda e a gente conseguir descobrir na nossa vida quais as carências que nós carregamos e que por isso eu quero ter, eu quero poder, eu quero fama. Desmascara as suas carências. Desmascara. Se você tem coragem de se olhar e falar, nossa, Senhor, estou fazendo isso por causa da minha carência, o meu ego que é imaturo, e que porque é imaturo eu quero aparecer, ainda não entendi que tem lugar para todos, Senhor. Isso é imaturidade, e é tão bacana que à medida que a gente vai amadurecendo, vai tendo uma maturidade espiritual, e as tentações vão chegando da mesma forma, a forma de você olhar para elas e reagir é completamente diferente de acordo com a sua maturidade. Tem coisa que já não chega mais. Nem ameaça mais, porque a maturidade é outra. Então, é preciso que a gente reconheça em nós, por isso que a gente precisa se conhecer, para falar, Senhor, sabe o que essa atitude minha fez? É por causa disso, disso e disso. Então, cura, Senhor, isso que está em mim, para que eu não viva isso. É preciso ter coragem de falar com o Senhor, cura isso aqui em mim, esse vazio em mim, essa dificuldade com o meu afeto, essa dificuldade, essa estima baixa que eu carrego. Cura, Senhor, porque senão eu vou ficar na mão de tanta gente e vou viver coisas que eu não deveria viver. Isso é tão grave, mas isso é de uma gravidade tamanha que eu tenho uma preocupação imensa com a estima das crianças. E eu acho que a criança tem que ter uma estima muito boa, ela tem que ter muita consciência daquilo que ela é, tanto que ela é amada, porque a estima baixa nas crianças está abrindo uma janela grave, que é a entrada do pedófilo na vida dela pela internet. Esse assunto está sendo cada vez mais assustador, porque isso é uma realidade dentro do meu consultório. Estou vendo pais e mães chorando profundamente de ver as meninas de 12, 13 anos, 10 anos, 11 anos, sendo usadas perversamente por pedófilos. Então, se a menina clicou aquela senha, entrou e permitiu, por quê? Foi o que eu falo com os pais. Aonde está o buraco na vida dela que ela está permitindo a entrada de alguém que fala, você é lindo. E a mãe fala, filma mais um pouquinho do seu corpo e mostra. Não, mas você é maravilhosa, então faz isso agora. Vocês têm que ver a crueldade do que eu estou vendo. A coisa é gravíssima.
Mas é porque eu disse para os pais, e falo para vocês aqui hoje, a grande missão dos pais, e é por isso a grande missão individual nossa, e os pais precisam colocar hoje os filhos de pé, do ponto de vista físico, mental e espiritual. Mas se a gente não tem o espiritual para dar, nós vamos dar o quê? Nada. E eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês não derem Deus para os filhos de vocês, vocês não deram nada. Vocês podem deixar a maior fortuna para ele, vocês não deram nada. Porque a única coisa verdadeira na nossa vida é Deus, o resto tudo passa. Então, quando eu digo isso dos pais, eu digo primeiro para cada um. Nós temos um compromisso primeiro conosco, diante do Senhor, como é que eu estou mantendo a minha vida. A única coisa que nos sustenta é a graça de Deus. Nós não damos conta de nada sozinho. São Paulo pediu ao Senhor que ajudasse. E o Senhor falou, basta-te a minha graça. Então, é na nossa fraqueza mesmo. É quando eu posso tirar a minha cegueira e saber que o que Deus amou em mim não foi minha força, foi minha miséria. O que Ele carregou em mim foram os meus pecados. O que Deus pegou para Ele, meu, e carregou foi o meu sofrimento. Então, quando eu penso nisso, eu não posso ter vergonha se as tentações chegam. Se as coisas chegam, eu tenho que aprender que dentro de mim vive essas coisas que são opostas, mas eu posso abraçá-las e ver que no final quem vence é o Senhor. Porque elas vão chegar, mas quem vai vencer? É Ele. Mas a gente não pode ter medo ou fugir. Em frente e fale, tem algo que é mais poderoso? Tem algo que me dá o sustento? Tem algo que me dá mais força? Quantas coisas da nossa vida irão tentar nos tirar de Deus? O dia inteiro. O dia inteiro o mundo vai te confrontar e falar, esse Deus que você crê é de verdade mesmo? Esse Deus que você crê tem poder mesmo? Então, muitas coisas irão nos acontecer o dia inteiro. E é o dia inteiro que a gente vai ter que voltar o olhar para o Senhor. E quantas vezes nós vamos ter que pedir a Ele, Senhor, me dê a vossa graça, porque eu sou fraca. Mas eu sei que é na minha fraqueza que revela o poder da sua força. Não ter a coragem de dizer isso. Ter a coragem de pedir e de clamar por um Deus e pedir a Ele que nos dê a graça da oração e a perseverança na oração. Para fazermos uma quaresma diferenciada, precisamos de pensar sobre isso, de dedicar um tempo a isso. E esses dias alguém me ligou e falou comigo assim, ô Filó, comecei a quaresma e já deixei de fumar e de beber. Eu falei, você vai ficar muito triste comigo agora, mas eu vou falar. O que você acha que Deus está beneficiando com a falta do seu cigarro, da sua bebida? Nada. Muito bem. Nada. Absolutamente nada. Fala isso não, Filó, que então o sofrimento eu volto a fazer isso. Opção, é seu livre-arbítrio. Mas ficou bom para você parar de fumar e beber, que vai desintoxicar um bocado do seu corpo, né? Mas isso não chega em Deus, minha filha. Qual é o jejum que agrada ao Senhor? Vai ler Isaías. É alimentar aquele que tem fome, é não ter injustiça, é vestir o que está com frio, é cuidar daquele que está, o órfão de uma viúva, vai amar, vai cuidar. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Passar sem comer carne, passar sem beber, sem fumar, te levou aonde? A lugar? Nenhum. Você pode até emagrecer um tiquinho, etc., mas só. Mas fora isso, não, para diante do Senhor, resolveu? Nada. E essa consciência é bom que a gente tenha e vale tirando isso de um monte de gente. Fala, Deus quer o seu coração para Ele. Somente isso. O seu jejum é ter uma vida reta, é ter uma vida santa e honesta diante dEle. Saber que você caminha diante dEle, é isso que Ele quer. Hoje a doutora Filó vai nos falar do grande segredo. E qual é o grande segredo? Confiar no Senhor. O grande segredo da felicidade, o grande segredo da nossa vida é colocarmos a nossa confiança somente no Senhor. E ela fala daquela passagem que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Às vezes somos conduzidos pelo Espírito para sermos tentados. E todas as tentações de Satanás, Jesus respondeu com a palavra de Deus, porque ele confiava na palavra do Pai. Você tem confiado na palavra do Senhor? Você saberia responder a cada investida de Satanás na nossa vida? Você sabe responder com a palavra de Deus? Se não, hoje é o dia de você voltar.
se colocar diante do Senhor, buscar aprender mais dessa palavra e dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, que na medida que aprendemos dEle, vamos saber responder com a palavra de Deus a cada investida do maligno. O grande segredo é confiar no Senhor. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos confiar somente em Ti. Queremos aprender a Tua palavra, porque na medida que aprendemos a Tua palavra, sabemos responder às investidas do inimigo. O inimigo que nos cerca todos os dias, de todos os lados, querendo me tirar do meu caminho. Queremos caminhar olhando para Ti, Senhor. Não queremos tirar os olhos do Senhor. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!